Demita-se, ministro! O senhor é o joio! É o senhor que é o joio! É o seu governo que é o joio! Vossa Excelência não tem moral administrativa! Comete delitos! Está envolvido em irregularidades! Não agrega a comunidade educacional brasileira! Vossa Excelência assaca contra a moral das pessoas! É cruel! Está em briga judicial pela herança de seu pai, mas tenta humilhar o deputado Zeca Dirceu. Tenta, sua mãe, tenta humilhar o deputado Zeca Dirceu. Olha, eu faço questão de responder isso. Respeite-se. A senhora fique quieta porque a senhora falou uma mentira muito grande. A senhora alega que eu estou processando meu pai para receber herança do meu pai. Não existe na lei brasileira herança entre vivos. Que eu estaria processando a minha mãe para ela não receber a herança do meu pai. A minha mãe está morta há mais de 20 anos. Morreu jovem. E aí vem essas mentiras. Não existe escrúpulo, não existe moral, não existe caráter. A minha mãe morreu há mais de 20 anos. Meu pai teve o patrimônio dele tirado. E a gente está brigando para devolverem o patrimônio para ele. Okay. Parabéns. A senhora conseguiu me colocar de joelhos. Obrigado. Lamento pela sua falecida mãe. Mas também não podemos esquecer que o próprio ministro da Educação, que está aqui presente, já atacou as famílias e mães de outros também. Eu vou ler aqui uma declaração que o senhor deu no seu Twitter. Uma pena, mas prefiro cuidar do estábulo, ficaria mais perto da égua sarnenta e desdentada da sua mãe. O senhor falou isso para uma pessoa na internet que o interpelou. Eu não sei quem é essa pessoa e eu não sei, inclusive, se a mãe dela está viva. Mas o que eu gostaria de cobrar do senhor é que não pode ter dois pesos e duas medidas. Pau que bate em Chico também bate em Francisco. Então, se o senhor quer respeito à memória da sua mãe e à sua família, eu acho que o senhor deveria, primeiramente, respeitar as famílias alheias. A mãe dessa pessoa que o interpelou na internet também já pode ter falecido e pode ser uma dor para ela a forma como o senhor a tratou. E o senhor pode ter certeza que essa esquerda está morta, está falida desse país. O povo brasileiro jamais vai deixar que isso novamente aconteça. Se o senhor olhar no peito desses esquerdistas comunistas que estão aqui, os botões deles estão na cor verde. Eles estão com vergonha da cor que o simboliza, que é o vermelho. Cadê o vermelho de vocês, seus canalhas? O Brasil está com o senhor, senhor ministro. Obrigado. Aí não. Mas você estava fazendo uma revolução da educação, logo em seguida o senhor disse, como assim, revolução da educação? Acho que o senhor tem que usar de bom senso, de humildade, de autocrítica, porque ninguém imagina isso. O senhor está fazendo revolução da educação, ninguém, nem uma pessoa altamente drogada vai imaginar essa loucura que o senhor disse. Sinceramente, não tem essa revolução. Pelo contrário, a sua função no MEC é meramente ideológica. O senhor foi nomeado e criou um tweet em abril desse ano somente para disseminar ódio, para criticar as pessoas. Você é deselegante, não tem inteligência emocional. Bate boca, chama umas coisas mais absurdas. Então, assim, o senhor não tem condição técnica nessa função, não tem. Não tem condição política, porque não é respeitado por a classe política, por professor, por estudante, por reitor. O senhor não tem condições. E o senhor já disse que não é de aceitar a recomendação pessoal. Mas eu vou dar um. Eu acho que você devia aproveitar esse Natal e pegar o beco. Eu acho literalmente, eu acho. Olha, o senhor vai passar 3 anos com essa pauta ideológica, pegar o beco é ir embora no Ceará, pegar o beco. É uma coisa. Então, eu acho que passar 3 anos fazendo essa pauta ideológica não vai levar o país a nada. Eu também sou contra drogas. E eu acho a sua gestão uma droga. Deputado Reinhold. Para eles, o ideal seria um ministro como Fernando Haddad, com sua política de kit gay. E aí vão dizer aqui que isso é fake news. Bom, aqui ó, na Veja de 2011, governo Dilma, kit gay será reformulado e lançado até o fim do ano. O ministro da Educação, Fernando Haddad, afirmou nessa sexta em São Paulo que o controverso kit anti-homofobia será reformulado e enviado a professores da rede pública de ensino até o fim deste ano. E a primeira tarefa que o senhor deveria assumir deveria ser a tarefa de garantir a liberdade de cátedra dos seus professores. O Brasil apareceu num relatório internacional divulgado hoje pela BBC, pela primeira vez na sua história,
o Brasil aparece como um país em que há cerceamento da liberdade de expressão em academias. Os países que antecederam a capa desse relatório são Turquia, Irã, Paquistão e Egito. Na edição desse ano, a capa é o Brasil. Isso é motivo de vergonha para todos nós. Deveria ser motivo de vergonha para o senhor. O papel do senhor não é o papel de polícia. O senhor não é policial militar. Aliás, eu vi o senhor aqui honrar os policiais militares e não há a menor dúvida de que muitos são muito valorosos e merecem todas as homenagens. Mas eu não vi o senhor falar uma palavra em defesa ou em elogio aos professores, nessas 6h30 que nós estamos aqui. O senhor não fez um elogio aos professores brasileiros. A única coisa que o senhor fez foi atacar as universidades públicas, e com notícias falsas, porque o inquérito sobre esse caso da UNB mostrou que as plantas não foram encontradas no terreno da UNB. Isso é matéria pública. Não adianta o senhor repassar a reportagem se depois dela o inquérito concluiu que as plantas foram encontradas fora do terreno da UNB. Isso também está na internet. O senhor também poderia ter visto isso. Ministro, os comunistas são assim. Quando tudo está dando certo, eles dizem não. Quando o senhor está trabalhando, eles dizem que o senhor não está fazendo. Continue fazendo, ministro. Eles são assim, mentirosos. Gostam de falcatruas, gostam de roubo, gostam de assalto. Eles têm que fazer igual o Polassi fez aqui. O Polassi disse, ministro, disse diante de mim, nós falhamos e eu também errei. Quero dizer na sua cara, ministro, que na minha opinião as suas falas são criminosas. Criminosas quando o senhor usa um sensacionalismo barato. E desde o início da sua primeira intervenção me irritou profundamente o seu teatro aqui, mostrando vídeos que já foram desmentidos pela polícia, que já foram desmentidos em inquéritos, para, na verdade, fazer um conjunto de notícias falsas que é típico do governo bolsonarista e dessas milícias da extrema-direita que o senhor compõe sobre e contra a universidade pública. As suas falas são no sentido de não ter que responder à sociedade brasileira o que verdadeiramente preocupa a sociedade, que é a questão da educação, que é a questão dos investimentos, que é a questão da ciência e tecnologia, que seu governo busca a todo momento destruir, que é a questão da formação de professores, que é a questão de ampliação dos recursos do Fundeb. Vocês escolheram a mentira como uma doutrina. Vocês escolheram a picaretagem como uma pedagogia, atacando um dos principais pedagogos do nosso país, que foi o Paulo Freire, reconhecido internacionalmente. E a ignorância, vocês escolheram como escola, ministro. Agora, o povo brasileiro, como já diz as passeatas do dia 15 de maio, quer estudar para ser inteligente e não ser burro como presidente.